O governo brasileiro parece muito mais interessado em vencer a discussão sobre a Covid do que em vencer a doença em si. Desde o final da semana passada, o Palácio do Planalto parece fazer um esforço coordenado para deixar o Brasil no escuro, sem saber os números relacionados à doença. Na quarta e na quinta-feira, a divulgação dos boletins do Ministério da Saúde sobre o avanço do vírus foi atrasada das 19 horas para as 22. Isso aconteceu justamente quando o Brasil bateu recordes no número de óbitos por dia. Foram 1.349 mortes na quarta e outras 1.473 na quinta. Na sexta-feira, o atraso da divulgação foi mantido e mais, esse atraso foi defendido pelo governo federal. A intenção parece ser a de deixar os telejornais noturnos sem as informações atualizadas. Isso poderia ser só uma suspeita, mas aí, ouça o presidente da República. A ação do Ministério da Saúde em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional. Qual a tua imprensa? CNN, né? Mas é para pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente 2/3 dos mortos eram de dias anteriores, o mais variado possível. Tem que divulgar o do dia. O resto consolida para trás. Se quiser fazer um programa do Fantástico todinho sobre mortos, né, nas últimas semanas, tudo bem. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, só que os números atualizados da Covid só são divulgados pelo Ministério da Saúde às 10 da noite. A solução encontrada pelo telejornal de maior audiência no Brasil foi dispensar os dados do Ministério da Saúde. É que o JN agora passa a priorizar o balanço das secretarias estaduais. O Brasil tem hoje 643.766 casos confirmados do novo coronavírus. E desde o início da pandemia, 35.033 brasileiros perderam a vida. Número atualizado agora. Esse balanço é feito pelo CONAS, a sigla para Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Esse conselho, que reúne os responsáveis pelas secretarias estaduais, lançou o painel CONAS. Esse painel faz o que o governo federal está basicamente deixando de fazer: informa os dados sobre o avanço da Covid no Brasil. Tanto esse painel quanto os diferentes modelos matemáticos usados para estimar os números da doença terão cada vez mais importância no Brasil, porque, como você vai ver a partir de agora, existem cada vez mais motivos para desconfiar dos números divulgados pelo Ministério da Saúde. A maior autoridade sanitária de um país passa a omitir e esconder dados durante uma epidemia, gera uma cadeia de desconfiança em toda a sociedade. Ninguém acredita em mais nada, começa a desconfiar do resultado do tratamento, das informações sobre as ações, da informação que o hospital passa para a família. É como se você não pudesse acreditar no médico que te atende. Só o atraso na divulgação dos dados já é o suficiente para desconfiar das intenções do Ministério da Saúde. Mas tem mais coisa, tem bem mais coisa. Por exemplo, o Ministério da Saúde não informa mais o total de mortes e nem o total de casos confirmados da Covid-19 durante o decorrer da pandemia. A pasta agora só trabalha com os números de mortes e casos das últimas 24 horas. Essa mudança veio de maneira abrupta e inexplicada, mas é fácil de compreender o resultado dela. O Brasil vai passar a ter menos mortes e menos casos da Covid. O governo, ao invés de combater a doença, combate a percepção de que a doença existe. O Ministério da Saúde deixa, sim, de atuar no campo da saúde para atuar no campo da comunicação e da política. Me causa profunda estranheza, mas do ponto de vista do ponto de vista de saúde. Agora, do ponto de vista político, aí ela se explica no campo das ciências políticas, que é esconder os números, manipular os números, não deixar as notícias ruins. Agora, do ponto de vista de saúde, é muito ruim, é uma tragédia o que a gente está vendo, o desmanche da informação.
que leva o governo brasileiro a tentar esconder os dados da Covid é um cálculo político. Só que esse mesmo cálculo parece desconsiderar alguns fatores, tipo a credibilidade do país diante da comunidade internacional. O mundo sabe o que está acontecendo aqui e não vê a nossa situação com bons olhos, não. You look at Brazil, they're having a very hard time. And by the way, they kept bringing up Sweden. It's come back to haunt Sweden. Sweden's having a terrible time. If we did that, we would have lost 1 million, 1.5 million, maybe even 2.5 million or more lives. Dizer que o Brasil seguiu a estratégia da Suécia é até uma bondade, porque a verdade é que o Brasil não tem estratégia nenhuma. Se tivesse, não teria trocado de ministro da Saúde tantas vezes. As restrições na divulgação dos dados são só mais uma parte dessa imensa tragédia brasileira. E olha, isso também repercute lá fora. Diante das mudanças empreendidas pelo Ministério da Saúde na divulgação dos dados, o monitor para a Covid da Universidade Johns Hopkins, que é uma referência no tema, suspendeu temporariamente os dados brasileiros. Questionada pela imprensa nacional, a universidade soltou uma nota no sábado. O texto diz: em relação ao caso dos dados brasileiros, o Ministério da Saúde brasileiro suspendeu temporariamente a divulgação de dados sobre a Covid-19 em seu site. Até que as informações voltem a estar disponíveis, iremos utilizar o último número oficial que temos disponível. Assim que os dados forem disponibilizados, faremos as correções nas curvas históricas. Nesta segunda-feira, o Brasil já voltou a aparecer no levantamento da Johns Hopkins. E com destaque, o país é o segundo com mais casos da doença. A verdade se impõe. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu queria dizer que essa história de militares no governo escondendo dados sobre uma epidemia, isso não é novidade no Brasil, não. Aconteceu durante a ditadura militar com a meningite. Tem um vídeo do Meteoro sobre isso, um conteúdo que a gente tem muito orgulho de ter colocado no ar, com o roteiro do Sandoval e edição do Felipe Brito. Então você pode dar uma olhada lá se você quiser conhecer um pouquinho melhor a trágica história do país em que você vive. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Henrique, a Josi e o ET. ET que dá a chance para o Henrique levantar o questionamento que segue. Quem não gostaria de encontrar um dedinho brilhando quando estende a mão em busca de algo? Pois a Josi estendeu essa mão para mim. É a ervilha única na vagem. E se essa coisa aí de ervilha pareceu muito misteriosa, o Henrique explica parafraseando um trecho de Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Vidas são flocos de neve, formando figuras que já vimos antes, tão parecidos uns com os outros quanto ervilhas em uma vagem. Mas, depois de 1 minuto de exame atento, não há chance de confundir uma com a outra. Cada ervilha é única. Beijo, gente. Valeu!